A declaração do secretário de Finanças e Administração da CONTAG, Aristides Santos, no último fim de semana, ainda continua repercutindo entre os produtores rurais e parlamentares ligados ao agronegócio em Brasília. Várias entidades já se manifestaram com notas de repúdio contra a declaração do secretário, que disse num evento no Palácio do Planalto, com a presença, inclusive, da presidente Dilma Rousseff, que o MST deveria invadir terras, propriedades, gabinetes e de parlamentares. Hoje, o líder do Partido Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, protocolou na Procuradoria-Geral da República a representação contra o presidente, o chefe de gabinete Jacques Wagner, o chefe do cerimonial da presidência Renato Mosca, o ministro-chefe da Secretaria de Governo Ricardo Berzoini e o secretário Aristides Santos. A principal acusação, conhecida de todo mundo, incitação ao crime e prevaricação. Mas a gente precisa explicar o que representam esses tipos de atos e quais são as possíveis consequências. É por isso que aparece aqui conosco na nossa tela, também ao vivo, só que agora lá de Porto Alegre, o Dr. Ricardo Afonsim. Dr. Ricardo, boa noite. Onde é que tudo isso pode chegar, hein? Boa noite os amigos do Rural Notícias. Só esse fato, no meu entendimento, já seria motivo, em qualquer país do mundo, sério, né? Para um pedido de impeachment ou, pelo mínimo, de cassação da presidente da República. Porque dentro do Palácio do Planalto, não foi incitação, houve um anúncio de crime, né? O diretor financeiro ou de finanças da CONTAG, uma Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, disse que eles e outros movimentos sociais iriam invadir propriedades dos deputados, lá na base, como disse ele, e os seus gabinetes, e invadir os gabinetes dos deputados no Congresso Nacional. Isso aí, em qualquer país, como eu já disse, sério do mundo, a presidente teria que ter dado ordem de prisão para a pessoa que disse isso dentro do Palácio do Planalto. A Lei 8.429, lá de 92, ela estabelece que a utilização dos bens públicos para essa finalidade, como foi feito neste caso, ela determina e resultaria nessa situação que eu disse antes, da cassação ou do impeachment. Por outro lado, o Código Penal também, como dissesse, também ele vem e estabelece aí que isso é prevaricação, ou seja, é a utilização do cargo para outras funções. Isso permitiria também a responsabilização penal. Tudo isso, há esse anúncio de que o deputado Caiado ingressou com esse procedimento judicial. O deputado Jerônimo Gergen também fez uma denúncia no Ministério Público no mesmo sentido, no Ministério Público Federal no mesmo sentido, e espero que isso tenha, pelo mínimo, a condição de frear esses arroubos que estão acontecendo, porque isso não contribui em nada, como a presidente tanto tem pregado que a democracia é a solução do país, mas esse tipo de atitude, de violência, uma pessoa sentada ao lado da presidente, ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário, no Palácio do Planalto, fazer esse chamamento ao crime é uma coisa inadmissível. As entidades de classe que representam o setor, especialmente a CNA, largou uma nota xoxa em relação ao assunto. Me impressiona que não tenha havido uma reação mais forte das entidades quando a agressão foi direta ao setor, foi direta à invasão de propriedades, que é isso que já vem acontecendo impunemente no país todo. Realmente me preocupa, porque se não há uma reação, ainda cobram que a OAB entrou com impeachment, vem fazendo tudo que tem feito, cobram mais atitudes da OAB. As entidades da sociedade civil brasileira não têm reagido à altura, à gravidade desses fatos. E isso vai nos conduzindo a um momento terrível para o país. Isso cria uma angústia na população de ver essa violência instaurada, essa incitação também, não só a incitação de várias fontes também à violência, que tem que ser aplacada pelas autoridades, ela tem que ter a responsabilidade de não permitir que isso aconteça. Mas, infelizmente, o que se vê parece que estamos na Venezuela, quando o Chávez e Maduro vibravam dentro do palácio com esse tipo de atitude. Isso leva ao que aconteceu na Venezuela, a desestruturação total da democracia e do país. Espera-se que não aconteça no Brasil, que o bom senso volte a imperar nesse nosso grande e querido país. É com você, Márcio. Tá certo, doutor Ricardo. Obrigado. Tem muita gente falando sem pensar. Um abraço e até uma próxima oportunidade.